Que eles pegam emprestado. O dinheiro que era pra emprestar pra você quando você começar seu negócio. Quem não precisa pega emprestado pra não gastar o que tem e ainda multiplicar. E esse empréstimo vem de onde? Do seu depósitozinho lá que era pra estar rendendo mais. E te dando moral. E eles fazem o quê? Pra bater mais imposto ainda. Criam instituições filantrópicas, que eles mesmos botam grana. Cresce os bagulho dele mesmo, as empresas dele mesmo, computador pra eles mesmos, carros pra eles mesmos, tudo ali é pra eles mesmos. Bagulho deles mesmos. Abate do imposto também. Investe em esporte, compra time. Tudo que é possível. Se diverte, abate do imposto. Fica tudo de graça pra eles. Tudo de graça. Ali tá o mundo real, dominado. A gente tá no inferno, porra! Vai demorar pra ver, pra gente subir? Isso vale pra todo mundo, todos vocês. Eu consigo abater esses jogadores com ativos que se depreciam, mesmo que o time esteja crescendo e ganhando dinheiro. Tudo isso ajuda a minha alíquota de imposto a ser menor que a dos jogadores que jogam pra mim e até menor que a do cara que serve cerveja. Fala a gente considerando o teatro, considerando o coletivo. Se falar a gente aqui sendo egoísta, nós estamos no céu também, um mundo à parte. E a gente vive o que esses caras se matam pra viver. Todo esse esforço que eles fazem é pra ter segurança na coesão deles. Isso a gente já tem. Não é sobre isso. Pra nós. Na arquibancada. A ProPublica fez uma ótima análise sobre isso, a propósito. Mas enfim, tudo isso é legal. Tipo, não estou infringindo nenhuma regra. E, sinceramente, é muito divertido. E olha, eu tenho os melhores lugares da casa. Ainda pago muitos impostos. Minhas empresas pagam corporativos, renda, folha de pagamento, propriedade e vendas. Contribuo massivamente em dólares. E minhas empresas geram enormes receitas fiscais e empregos. Corri risco para construir minha riqueza. Ao vender ou morrer, o governo pega outra fatia gigante. Pago o suficiente. Na verdade, pago tanto que usarei minha influência para tentar mudar isso. Aí, ó. Estou de olho em um candidato ao Senado. Ah, ó. Eu contribuí com... Pra quem perguntou por que isso não muda? Por isso. Olha aí, ó. $20 milhões para a campanha dele para que ele fosse Isso já tá no reeleito. livro há 10 E ele anos. ganhou. Sim, meses depois, o Congresso trabalha num projeto de lei com grandes ramificações para meu negócio e patrimônio. É a hora de cobrar o favor do senador que ajudei a reeleger. Preciso que ele insira 8 palavras específicas neste projeto de lei para qualificar meu negócio a uma dedução gigantesca. Ele faz isso no último segundo, discretamente. Acabei de economizar centenas de milhões em impostos. 20 milhões para elegê-lo, em troca de centenas de milhões em economia. Bom investimento, não? Valeu, Congresso. Meus consultores financeiros têm me dito que é hora de eu não ser apenas uma pessoa rica, mas de me tornar um filantropo para doar meu dinheiro e economizar alguns impostos no processo. Que tal? O que posso doar? Tenho esta ótima coleção de arte. Um avaliador disse que valia 130... Aí você pega os talmudistas, eles são obrigados a criar coisa filantrópica pra abater imposto, certo? Pra entrar nesse sistema, pra manter o sistema funcionando desse jeito absurdo. Aí, mas eles falam, pô, mas se eu criar coisa filantrópica, eu vou ajudar quem eles odeiam, né? Vou ajudar os gado. Então o que é filantropia que o Soros faz? Que se diz judeu e não é? Putaria, cortar negócio do sexo, aborto. Essa é a filantropia deles. Eles têm abatimento no imposto pra criar a filantropia que transforma nossas mulheres em puta, nossos homens em covardes, nossas crianças em bicho. E tem algum abatimento no imposto. Dá pra não virar Satanás? É difícil, né? O povo vai ficando com ódio, mano. Por isso que quando acordar todo mundo tem que ter a solução, que senão é sangue. milhões de dólares. Doarei isso, mas não para uma galeria pública. Doarei para a fundação privada sem fins lucrativos da minha família. E contanto que eu torne essa arte acessível ao público, posso abater o centro... Tudo isso, quando você vai ver, lembra, a gente já estudou. Vimos com provas aí, quem que é? Rothschild, Soros, JP Morgan, a maioria, eles se gabam até de ser, a maioria, se diz judeu sem ser. Porque judeu de verdade que é a Torá viva não faz essas coisas absurdas. Não transforma o mundo nessa zona. 30 milhões de dólares dos impostos ao longo de vários anos. Ok, então tenho que tornar toda essa arte acessível para o abatimento fiscal. O que conta como acessível? Felizmente, a Receita Federal não é super específica, então decidi abrir a sala de arte ao público, mas apenas em horários aleatórios de 2 horas para os quais você precisa... O museu, do jeito que ele quer, tem uma bela desculpa para roubar um monte de arte, com um monte de esquemão, ainda lucra batendo dos impostos por ter um museu. Aquilo que era para imposto ajudar a comunidade, pelo menos um pouquinho, ainda vira ostentação pra ele, mostrar. Vamos se... Impostos ao longo de vários anos. Ok, então tenho que tornar toda essa arte acessível para o abatimento fiscal. E eles ainda convencem a maioria do povo a ficar menos imposto, como se fosse abaixar pra eles o imposto. Mas se falar, se põe imposto pra rico, eles vão embora do país. Embora de qual país? De onde? Vão levar as empresas? Vão levar nossas terras? Nas costas? Acho que não. Quem sabe se eles forem deixar a riqueza? Vai nada. O que conta como acessível? Felizmente, a Receita Federal não é super específica, então decidi abrir a sala de arte ao público, mas apenas em horários aleatórios de 2 horas. Ainda no Brasil eles se ferram um pouco. Era pra ser sorteio. pior, no Brasil eles roubam de outro jeito, né, com a corrupção. Lá isso é institucionalizado. No Brasil eles têm ainda um pouco mais de dificuldade de fazer esse esquemão, porque tem IOF, toda transação eles pagam. Agora, a partir desse ano de janeiro, tem 10% de imposto em dividendo, se fuderam também. O pobre se fode, mas pelo menos dá uma travada nesses caras, né? E é isso que a esquerda não sabe mostrar.
tendo uma guerra que é aqueles tentando atacar aqui em cima, atropela aqui embaixo, né? E aí tá o BO. Tenho para ter acesso. Haverá apenas visitas guiadas em quartas-feiras aleatórias, sem horários regulares, sem visitas autoguiadas. Isso é acessível, certo? Os juros absurdos do empréstimo aqui também não vale a pena, apesar dos caras terem esquemão, mas aqui é outra história, aqui é quintal, aqui é brincadeirinha. Lá que é o coração do dinheiro. Aqui é um reflexo do que eles fazem lá. O real vai valer um reflexo do que o dólar valer lá. Então é ali que interessa, e ali é assim que funciona. O abatimento fiscal. Boa, pessoal. Bela aproximação. Isso. E sim, esse é Aqui um tem exemplo algumas real variáveis, de né? filantropia sendo, na verdade, projetos de vaidade sem benefício público. Obrigado novamente à ProPublica por sua ótima reportagem sobre isso. Ok, vamos em frente. Agora, existem bilionários que doam para causas reais, que beneficiam pessoas de verdade, que doam uma grande parte de sua fortuna para, de fato, mudar o mundo para melhor. Mas também é muito comum que bilionários usem fundações e filantropia como manobras fiscais e projetos de vaidade. E a Receita Federal não costuma pegar pesado com essas pessoas. Acabei de receber um e-mail dizendo: vou para a Suíça, porque eu doei para a campanha presidencial. O presidente está me nomeando embaixador na Suíça. E eu sei que o presidente disse que não nomearia seus doadores para esses cargos, mas aqui estou eu. Parece que muitos doadores americanos estão sendo nomeados. Isso é ótimo. Vamos preparar o jatinho para ir para a Suíça. Então, dá pra ver que minha fortuna a essa altura compra o que eu quiser. Mas, na verdade, está se tornando cada vez mais sobre comprar influência na sociedade e na política. Mas isso é só o começo. Isso é Vamos ver isso o que possuir o acontece. mundo. Quando multiplicarmos isso por 100. Ok, as coisas vão ficar meio loucas porque vamos multiplicar essa pilha por 100. Você vê, o dinheiro dele, o sistema que eles criam, praticamente obriga eles a serem manipuladores. Eles são obrigados a criar essas instituições. Eles têm que fazer o dinheiro girar para ter abatimento de imposto, abatimento para ter a conexão com aqueles que vão manter o seu patrimônio fluindo, porque eles viraram nações. Então, os candidatos eleitos, eles financiam, eles derrubam. Eles fazem a mídia falar bem e falar mal. Então, é uma coisa que vai por osmose, cada vez maior, cada vez mais. Então, eles decidem se a lei vai aprovar ou não. Se é assim ou assado. Tem, para ir de 1 bilhão para 100 bilhões de dólares. E pode ver que de um lado ou de outro, todo mundo tem medo de falar, de culpar os culpados. Você vê que todo mundo é vendido aí. Existem menos de 20 pessoas com esse patrimônio líquido ou mais. Quase todos são americanos que fundaram empresas de tecnologia. Americanos e que mais? Quase todos são mais o quê? O que mais que eles têm em comum? Sujando o nome de Deus, sujando o nome da Torá, sujando o nome dos judeus. É um absurdo, né? Esses são os que aparecem. Você vai ver os Rothschild, tem gente acima deles que nem aí aparece. Inclusive esses tiveram sucesso porque os caras deram ok. Eles estão lá atrás. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, tem algo entre 4 e 5 vezes mais, dependendo do dia. E a essa altura, não tem como eu te convencer do tanto de dinheiro que é isso, tipo, você teria que juntar a renda de mais de 7 milhões e meio de americanos, ralando, ganhando o salário médio de 63 mil dólares por ano. 7 milhões e meio de pessoas, ganhando a quantia de dinheiro controlada por um cara só. Oi, meu nome é Bradley. Eu fundei uma empresa de tecnologia, décadas atrás. E agora é uma das empresas mais valiosas do mundo. Eu ainda a comando ativamente. Mano, eu acho que o único que eu vi criticar isso aí, essa invasão, foi o Rubão. Né? Ainda mais ou menos, porque ele também gostou que o Maduro caiu, mas ele foi o único que eu vi criticar, hein? O resto tá foda. O resto é só da esquerda. E a maior parte da minha fortuna de 100 bilhões de dólares está na forma de uma quantidade enorme de ações dessa empresa. Como eu sequer começo a pensar onde morar. Poderia seguir o exemplo de Mukesh Ambani e construir meu arranha-céu pessoal de 27 andares. Uma verdadeira cidade vertical com jardim suspenso e uma garagem de 6 andares, para 168 carros de luxo. Ou colecionar um portfólio de mansões espetaculares pelo mundo. Compro esta na Flórida por 173 milhões de dólares. Tem 33 quartos e 39 banheiros. Banheiro pra caramba. Vou comprar um lugar em Londres, mas vou garantir que eu compre todas as propriedades ao redor para ter bastante privacidade. Essa me custou 202 milhões de dólares. Vou comprar várias propriedades ao longo desta costa em Malibu. Compro este campo de golfe particular ao lado da minha mansão de 19 mil pés quadrados, mesmo sem jogar golfe. Pago 86 milhões de dólares por um templo zen no Japão, porque curto muito o país. Vamos adicionar à lista. Comprar a ilha inteira de Lanai, no Havaí. No total, meu grande portfólio de casas pelo mundo soma cerca de 2 bilhões de dólares em imóveis. Mas se eu for como o Larry Ellison, de quem são todas essas casas que eu mencionei, isso não é nem 1% do meu patrimônio líquido. Mas não quero comprar só casas. Talvez eu queira comprar uma empresa de rede social. Foco muito em influência. E influenciar a mídia é ótima forma de influenciar a sociedade. E é aqui que levo a história do empréstimo para outro nível. Sim, eu poderia vender muitas ações para comprar a empresa de rede social. Ou posso fazer como Elon Musk e pegar um empréstimo gigante. Bilhões de dólares, sem pagar impostos. De graça! Baseado na minha vasta fortuna. Musk estava prestes a pegar um empréstimo de 12 bilhões e meio de dólares, mas pegou cerca da metade para comprar o Twitter. E o bizarro é que essa história do empréstimo, nesse nível, posso planejar fazer isso para sempre. Nunca preciso quitar esses empréstimos, nem vender minhas ações. Isso é um absurdo, poderia mano. continuar pagando os juros para não acumularem. Não, ódio, Mas, mesmo que não pague, minha fortuna cresce muito, mais rápido do que a dívida acumula. O benefício Olha o real... parasitismo. A gente vai fazer um empréstimo pra fazer um empreendimento, ninguém consegue. Olha que... Dá ódio, não dá.
Real disso acontece perto do fim da Escravidão, vida. mano. Décadas Ó. se passaram. Ó. Tenho esses empréstimos. Acumularam juros, mas minha fortuna cresceu muito mais rápido. O cara Superando pega o empréstimo, em vez de ter dívida, tem lucro exponencial com o empréstimo. Enquanto a gente trabalha cada vez mais pra bancar isso. em muito o custo da dívida. No fim da vida, poderia vender parte do portfólio, pegar dinheiro e quitar empréstimos antes de morrer, para não deixar o fardo aos filhos. Mas não quero, pois pagaria muitos impostos sobre os ganhos de capital. E se não percebeu, não gosto de impostos de jeito nenhum. Meu objetivo agora, ao me aproximar do fim da vida, é preparar minha família para herdar minha vasta fortuna, da Olha lá. forma mais vantajosa possível. E a pessoa já Uso nasce ao ali. máximo a isenção Já nasce ali, de naquele doação. fim. 14 milhões de dólares absurdo. posso usar, mas é uma gota no oceano. Vou criar trusts, E quem? que tecnicamente removem o controle da minha riqueza e pagam uma certa quantia aos beneficiários, como meus filhos e netos, durante um período, potencialmente para sempre. Mas se liga nisso. Meu portfólio é uma vasta fortuna, cheia de ganhos não realizados, ou seja, dinheiro que cresceu no mercado. Ainda não paguei impostos sobre ele porque não o retirei. Ao retirá-lo, tenho que pagar impostos. Mas o que eu posso fazer é, quando eu morrer, posso dar essa fortuna gigante para minha filha, digamos. E no momento em que eu dou para ela, bum, o relógio zera. Ela herda essa fortuna e de repente é como se ela tivesse ganho zero. Ou seja, ela poderia vender todo esse portfólio no primeiro dia e não pagar impostos. Olha isso! Aqueles ganhos não realizados e não tributados desaparecem, nunca serão tributados. Sim, há um grande imposto sobre herança que pago ao morrer, mas meu exército de gestores de patrimônio descobriu como comprar uma apólice de seguro que pagará esse imposto. Enfim, eu ainda não morri. Vamos falar de iates, porque a essa altura, com 100 bilhões de dólares, eu posso ter o que há de melhor. Olha este iate de 600 pés e 600 milhões de dólares. Tem tripulação de 80 pessoas. Cruza o Atlântico sem reabastecer. Tem piscina, heliporto, cinema, sala de treino de golfe. Imagina isso que ele mostrou agora, nessa tradição aí dos fariseus de milênios. Filho sobre filho, filho sobre filho, filho sobre filho. Acúmulo, domínio, acúmulo, domínio, acúmulo, domínio, acúmulo. Não deviam levar Deus pro mundo inteiro? Mas traem Deus, traem o Messias. E fazem Israel e os judeus serem odiados. Quando Deus provou que tem poder, que Deus provou que tem palavra, eles traem Deus, traem coerência, traem o amor às nações pra ter o ódio do Talmud. A Torá ama as nações, o Talmud odeia. Não compare, não aceite quando eles compararem, que é uma ofensa a Deus. Pois preciso praticar meu swing no Atlântico. Eu pago super bem para a minha tripulação. Muitos deles ficam a bordo do meu iate por anos. Ah, e eu já mencionei que não é só o iate. Eu também tenho esta pequena barcaça de apoio que segue meu iate quando estamos no mar. Ela leva combustível extra para que a gente possa ficar na água por mais tempo. E também guarda parte da minha coleção de carros. Ah, o que foi? Você está louco para saber da minha coleção de carros? Eu tenho 2.000 carros. Essa coleção gigante vale cerca de 200 milhões de dólares. É meio que o meu hobby. Outro exemplo real deste bilionário. E quando eu achava que já tinha o que há de melhor, tem outra coisa em que estou de olho. Este crossover de super iate com dirigível que parece saído de Jornada nas Estrelas. Eu quero esse negócio. Especialmente porque o artigo diz que... Essa galera que tem 1 milhãozinho, 2 lá, vê isso aí. Até quando tem 100 milhões, vê isso aí, o cara é nada. Eu falo, o cara se sente um mendigo. Aspas. Crossovers podem ser divertidíssimos quando bem feitos. Eu quero me divertir com horrores. Meu super iate já está ficando sem Nós graça. temos uns aos Fico outros. preso no mar. Mas com pela este ajuda, tamo junto, crossover, Deus te abençoe. vou a qualquer lugar. Ele vira um dirigível e vai pra terra. E custa $1 bilhão. E sim, ele tem tudo Olha a que isso. tem direito. Piscina, sauna, academia, iate heliporto, botes de apoio e uma bela garagem para meus carros. E sim, temos que falar do meu jatinho particular. Ah, desculpe, jatinhos particulares. Tenho Tipo, 3... não dá, vai, beleza, não dá pra todo mundo ter tudo isso. Tudo bem, uns terem mais que outros, mas, cara, os caras fazem isso, tem tudo isso, brigam pra ter cada vez mais, isso pra eles é nada perto do que eles têm. Não é nem pra isso, isso aí é 1% do que eles têm. O resto é número, enquanto a base não tem nem o que comer, velho. Não tem onde morar. É muito isso, é muito sujo. Eles se amassem a Torá, ao invés de se tornarem fariseus com o Talmud, voltassem a ser judeus, e as tribos todas de Israel, o amor que eles têm pela coerência por Deus, eles iam querer usar isso pra curar o mundo. Não fazer isso. E são todos enormes. Meu favorito é este. Este é o ACJ350. Ele tem uma cabine de 167 pés de comprimento. Mais de 3.000 pés quadrados de área útil nesse bicho. Eu comprei por 360 milhões de dólares. E gastei mais 100 milhões de dólares só para reformar o interior, porque eu queria um spa a bordo. Quer dizer, valeu totalmente a pena, não é mesmo? Ah, e num tom mais sério, eu tive que fazer um acordo com meu piloto que, em caso de apocalipse, no que eu penso muito, eu deixo ele e a família virem comigo para o meu complexo. Tipo, se tivermos que fugir, preciso garantir que tenho um piloto para me levar embora caso, tipo, a multidão venha bater na porta. Para onde eu vou voar? Ah,
Tenho opções. Bunkers por toda parte, alguns com pistas de pouso. Posso voar direto para lá. Meu favorito fica na Nova Zelândia, onde muitos super ricos constroem bunkers subterrâneos. É enterrado, com despensa, sala de armas, estação cirúrgica. Custou só 8 milhões de dólares para construir. Mas não inclui os 2 milhões de dólares que investi na Nova Zelândia por anos para um visto de investidor, para me deixarem entrar no espaço aéreo. Meus outros bunkers incluem enormes terrenos no Havaí, com equipe em tempo integral, incluindo quem cria meu gado Wagyu. Assim como meu amigo Mark Z, ele também tem um. Amamos Wagyu e hidrofólios. Quando eu digo hidrofólios, corta para ele no hidrofólio. É isso aí, Mark, muito bem. Ok, mas eu não sou só esse pessimista apocalíptico. É só um plano B. Eu também tenho hobbies, mas meus hobbies se tornaram projetos que meio que distorcem a realidade, tipo, eu quero ir para o espaço. Me sinto super conectada ao amor. Eu quero criar minha própria nação libertária no Pacífico Sul. Eu tenho dinheiro para fazer isso. Eu tenho, mais dinheiro que muitas nações. Ou invisto em ideias loucas e inovadoras, como cérebros humanos conversando com computadores ou formas de humanos viverem para sempre. Minha equipe de segurança é enorme. Dezenas de profissionais, muitos ex-Navy SEALs. Percebo que nesse nível tenho tanto dinheiro que posso causar um enorme impacto no mundo. Posso doar mais de 19 bilhões de dólares da minha fortuna, sem pedir nada, para mudar a vida de pessoas subrepresentadas, como a ex-esposa de Jeff Bezos fez. Poderia investir bilhões na erradicação de doenças infecciosas e focar em melhorar o financiamento da saúde materno-infantil, como Bill e Melinda Gates. Tenho muito poder para afetar quais iniciativas de saúde pública são realizadas, ou despejar meu dinheiro filantrópico em fundações que me dão benefícios fiscais, servem aos meus empreendimentos e são controladas por mim e minha família. Poderia fazer qualquer um dos dois, e meu nível de influência não está apenas nas causas filantrópicas que posso financiar. Eu também convivo com os tomadores de decisão mais influentes do mundo. Eu mencionei que, como parte do meu portfólio... Galera, vocês entendem que isso é dimensão... Você falou outro planeta aí, Silvana, como você falou de uma maneira simbólica, mas é realmente uma outra dimensão. Igual a gente tava explicando das cores ali, vocês viram o degradê? Os caras estão ali no meio, eles sabem da verdade. Meu, aquilo vale pra tudo, vocês têm que aprender a usar essa referência, lembrar de usar essa referência pra tudo. Tá? Porque pra tudo, ela faz sentido. Ó, imagina os caras que sabem a verdade aqui no meio. Aqui é um planeta em comum, eles estão aqui no lugar dos deuses, no lugar dos discípulos, no lugar dos reis, os 12 deuses, 12... Eles sabem as verdades. Cada momento, cada situação, imagina como um pontinho desse aqui. Cada situação, um pontinho desse aqui. Eles têm tudo que acontece no mundo vai fracionando, vai ficando relativo. Certo? Porque eles decidem aqui, como eles têm acesso ao que aconteceu, antes de sair na mídia, eles autorizam. Antes de cair na bolsa e concretizar ali, o pregão vendeu, comprou, eles autorizam. Uma invenção, pode, não pode? Um candidato vai, não vai? Antes de tudo plasmar pra nós, cada um falando, mudando um pouquinho, cada um falando com o seu ponto de vista, chega pra gente embaralhado. Os caras aqui, eles têm o controle da realidade, eles têm o acesso à verdade. Eles estão no lugar das estrelas, no lugar dos deuses. Eles definem a realidade. Entendeu? Conforme esses daqui se moverem, todo o resto vai se mover junto. Eles não têm opção. Aqui no meio girou, gira tudo. Compreende? Eles definem a realidade. As pessoas... Eu não consigo explicar o quão literal isso é. Sabe? Não é um modo de falar. Eles definem a realidade. E essa é a questão. Agora eles entraram no colapso por causa da internet. E mesmo assim estão combatendo aí e conseguindo em grande parte. Né? Apesar de tudo. Mas também estamos aqui falando. Antigamente não ia dar, né? Um livro desse aqui era censurado. Você não ia nem ter ouvido falar de mim. Pelo menos estamos aqui. Né? A não ser que fosse de forma sombria, igual sempre. Né? E aí dá infernos. E aí fica Satanás e tal. É tudo, você não plasma na realidade. Porque os caras usurpam. Aí você tem que vir nas margens. Aí você fica de louco. É uma coisa insana isso. As pessoas não perceberem o quanto eles manipulam a gente. O quanto tudo é manipulação. Imagina isso aqui girando. Girando assim. Tá vendo? Ó? Tudo esse tantão de cor que tá aqui ao redor. Esse tantão de cor que tá ao redor vai ter que acompanhar a reta com que tá aqui no meio. Então o jeito que o meio girar aqui, mesmo que seja alguns passos que só eles sabem, todo o resto ao redor vai acompanhar. E apesar de eles serem mais, eles não têm coesão. Eles têm dúvidas, ó. É tudo muito relativo. Ah, será? Ah, mas pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Aí o povão, as massas, acabam ficando burras. Porque as perspectivas aqui se anulam. As perspectivas se confundem. Então você precisa polarizar, individualizar, resumir, reunir e controlar. E é isso que a mídia e o dinheiro faz.
Entendem? É literal mesmo. Eu tenho essa enorme faixa de praia na Flórida, onde eu criei um enclave para os ricos. Fica bem ao lado da residência do presidente na Flórida. E é lá que, eu garanto, que eu conviva com as pessoas certas. Neste ciclo eleitoral, vou gastar quase 300 milhões de dólares para eleger meu candidato Salve, Fábio. favorito a presidente. Parece muito. Isso é legal? Na verdade, sim. Olha, eu tenho um lugar na primeira fila da posse, e o presidente está me dando o cargo que eu sempre quis, que é passar a motosserra no governo federal. Esta é a motosserra da burocracia e é hora de ligar essa máquina e começar a cortar. Uau, que jornada, não é mesmo? Se aprendi algo na jornada de 100 milhões para 100 bilhões de dólares, é que riqueza gera mais riqueza, de forma exponencial. Por isso, fiz cálculos de impostos e dívidas, para te mostrar que, com riqueza e posse de ativos num sistema capitalista, você se torna invulnerável, praticamente intocável. Você constrói uma fortaleza de riqueza que cresce continuamente. Essa fortaleza permite influenciar governo, moldar políticas e controlar a mídia, que serve aos seus interesses para obter ainda mais riqueza. Tudo isso enquanto oportunidades, salários e recursos estagnam para a grande maioria da população. Este não é um sistema quebrado, é um sistema funcionando exatamente como projetado por escolhas e decisões políticas. E pode parecer injusto para você. Acho que é, mas também acho que é muito Porque perigoso. não são reis, líderes, governando pro seu povo. Não são os tons centrais governando para suas correlações, pros seus ângulos. Não. A Torá manda fazer isso. A Torá seria 12 tribos reinando para todas as suas frações no mundo. Uma luz pros povos do mundo, né? Aí seria esses 12 aqui cuidando dos seus ângulos, dividindo certinho, cuidando do movimento coeso. Mas o Talmud não. O Talmud manda os 12 do meio embaralhar tudo ao redor, confundir tudo ao redor, pôr eles em crise, para que eles nunca cheguem aqui, tomando o lugar de Deus. Deus é movimento. Deus é acender e cair. Sol nasce e morre. Eles quiseram usurpar o contraste, tentando ficar no alívio o tempo inteiro. Mas o alívio é comparação com a dor que eles jogaram nos outros, portanto não tem. E se tornam eles mesmos o caos, o mal, que gera a dor que eles negaram. Então Cristo, quando não tem o arrependimento, traz a ira, que é o fogo que abocanha esse golpe matemático que o abstrato vence. Através do Espírito Santo, do processo que a gente ensina aqui nesse livro das mulheres aí. É exatamente o Através do tipo de Messias. concentração que cria uma política de queixas, raiva, ressentimento e desesperança. Tudo para que poucos tenham Opa, bom, acesso sim, a nós. seus barcos chiques e festas exclusivas. É, galera, não é fácil não. Então, decorem isso aí, que fique bem claro que o sistema é assim porque tá feito assim. O capitalismo é um golpe deles. Depende do dólar, depende da coesão da Fed, de toda a estrutura americana entrelaçada com Israel, os fariseus, talmudistas, não os verdadeiros judeus, que acaba fazendo o mundo pegar raiva, aí tem confusão, aí todo mundo tentando se unir, tenta ideias tipo comunismo, que também veio e é manipulado até hoje, influenciada por alguns que se dizem judeus, e aí vão entrelaçando interesses e sobra pra todo mundo, inclusive pra eles. Se seguissem a Torá, o mundo teria paz. Agora, o Talmud é a opinião de rabinos, muitas vezes revoltados com os gentios ali, com as nações onde estavam. Então eles têm que fazer essa purificação, essa filtragem, antes que seja tarde, né? Antes que de novo tenha o que tantas vezes já teve, né? Um levante contra eles e tenha muito sofrimento.